gente, vamos lá. Na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial. E uma das consequências da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Fria, tá? O que seria uma Guerra Fria? A Guerra Fria é uma guerra ideológica, tá? Ou seja, nós temos uma ameaça de guerra, porém, nós não temos a guerra, tá? Existe só a ameaça. E a partir disso aí é que nós vamos ter a bipolaridade. Por que bipolaridade? Porque o mundo ele fica dividido em dois. Ou seja, de um lado nós vamos ter uma ideologia capitalista, do outro lado nós vamos ter uma ideologia socialista, né, comunista. Isso vai acontecer porque Estados Unidos e União Soviética, eles saem, esses dois países, eles saem da Segunda Guerra Mundial fortes, tá? Eles saem fortalecidos, eles saem como uma grande potência. E a partir daí, tá? Nós vamos ter um mundo dividido, de um lado capitalista e um lado comunista. Por isso, a bipolaridade. E os dois, eles vão viver numa guerra constante, ideológica, é claro, porque eles vão querer mostrar ao mundo quem é o melhor, ou seja, quem é o mais forte, quem pode mais. E eles passam a disputar a hegemonia mundial, ou seja, a Europa destruída. Todos aqueles países em que os Estados Unidos ele levava uma ajuda, tá? Esse país seria um país capitalista, se tornaria um país capitalista ou já era um país capitalista. Por outro lado, a Rússia faz a mesma coisa. Ela passa a levar também a influência dela, ela passa a levar uma ajuda. E esse país é um país comunista. Então, a grande maioria dos países da Ásia, tá? Eles se tornam um país comunista. Então, vamos lá. Nós temos aí, nisso aí, a destruição mútua assegurada. O que é uma destruição mútua assegurada, tá? É o domínio da tecnologia das bombas, que nós já tínhamos visto lá na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos atacam o Japão com as duas bombas atômicas. Uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki, tá? Então, esses dois países, eles vão fazer alianças militares, tá? Organizações. Então, nós vamos ter os Estados Unidos criando a OTAN, Organização do Tratado Atlântico do Norte, tá? Em resposta a essa aliança, a Rússia vai criar, a União Soviética, ela vai criar o Pacto de Varsóvia. Então, veja bem, Estados Unidos, ela vai criar a OTAN, que é uma aliança militar. O que é uma aliança militar, gente? Uma aliança militar é o seguinte: eu, Estados Unidos, tá, faço uma aliança com outros países. Se por acaso houver uma guerra, por conta dessa aliança, esses países vão vir a meu favor. E vice-versa, tá? Atacou um, atacou todos. Então, uma aliança militar significa isso, tá? Eles vão se proteger mutuamente. Por outro lado, a União Soviética faz uma aliança também com os outros países e nós vamos ter aí o Pacto de Varsóvia. Na questão econômica, eles também fazem planos. No caso, Estados Unidos, ele vai fazer o Plano Marshall. O que seria o Plano Marshall? É um plano de ajuda para a reconstrução da Europa, que estava destruída. A guerra acabou. A Europa, ela foi destruída totalmente pela Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos, ele cria esse plano, tá? Para ajudar esses países a se reconstruir. É justamente, tá? É a influência. Ou seja, Estados Unidos, ele começa a emprestar dinheiro, ele começa a levar ajuda, tá? No momento em que a União Soviética vê que os Estados Unidos, tá, ele faz esse plano econômico para ajudar esses países destruídos, ele também cria o Comecon, tá? Que é uma ajuda mútua também feita pela União Soviética, que inclusive Cuba foi sustentado durante muito tempo por eles, tá? Além disso, nós vamos ter a corrida armamentista, ou seja, os dois países vão passar a desenvolver as tecnologias, tá?
voltadas para a guerra, ou seja, Estados Unidos cria uma bomba, aí a Rússia descobre que os Estados Unidos criou uma bomba, vai lá e cria uma bomba melhor do que os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai e cria outra, tá? A tecnologia deles começam, tá, a ser desenvolvida principalmente, tá, por uma questão de guerra, tá? Então, nesse período, a gente até falava, se tem até que se fala assim, ó, que existe uma paz impossível e uma guerra improvável, tá? Por que uma paz impossível? Porque enquanto esses dois países eles desenvolvem armamentos bélicos com altas tecnologias, não se tem paz, porque passa-se a pensar o seguinte: a qualquer momento pode se estourar uma guerra. Uma guerra improvável, por quê? Porque, na verdade, era uma ideologia. Ou seja, os dois países, eles corriam contra o tempo para um mostrar mais do que o outro, para um ser mais do que o outro. E a guerra, de fato, o combate mesmo, não acontecia. Por isso, paz impossível, uma guerra improvável. E eles também foram disputar na corrida espacial, tá? O espaço. Ou seja, quem chega primeiro no espaço? A União Soviética, em 1957, lançou o Sputnik, né? Um satélite. Em 61, os Estados Unidos lança o Homem à Lua. Agora, a gente tem que entender o seguinte: não foi só na alianças militares, no plano econômico, em corrida armamentista, porque eles também começaram a se bater na espionagem. Ou seja, os Estados Unidos cria a CIA, né, para poder fazer as espionagens. E a Rússia, em resposta, vai criar a KGB, tá? Nós tivemos aí esses dois países envolvidos em conflitos indiretamente. Que conflitos foram esses? Coreia, tá? Nós temos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, ela tem a influência da União Soviética e a Coreia do Sul dos Estados Unidos. Quando houve a Guerra da Coreia, esses dois países atuaram indiretamente, tá? Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos também investiu muito pesado em armamentos. E Cuba, tá? Ela teve uma base militar com uma possível intenção de atacar os Estados Unidos, ou seja, a Rússia, ela fez uma base militar lá em Cuba, tá? Isso aí, inclusive, essa base militar, houve aí uma discussão que eles ficaram durante 13 dias discutindo isso para tentar negociar isso. No final, saiu tudo bem. Estados Unidos tinha uma base aérea na Turquia, ele retirou a base aérea dele lá e a União Soviética acabou retirando a base aérea dele também lá de Cuba. E no final acabou tudo bem. A Guerra Fria, ela vai ter o final dela, tá? Só em 89, que vai ser com a queda do Muro de Berlim, tá? Agora, o que tem isso a ver, né? A queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, tá? Ele foi construído em 61. Ele foi construído pelo seguinte: quando a Alemanha ela é dividida após a Segunda Guerra Mundial, tá? Uma parte da Alemanha ela ficou com o sistema capitalista e a outra parte com o sistema socialista. Então a gente tem que entender o seguinte: não existia um muro. Então quem estava do lado capitalista via quem estava do lado do socialista. E quem estava do lado socialista via quem estava do lado capitalista. Então é claro, gente, que o lado capitalista ele começou a desenvolver. Houve um crescimento. E o outro não. Então as pessoas começavam a ultrapassar. Então eles vão... A Rússia vai, tá? Que tem a influência dela ali no lado do capitalismo, no lado socialista, tá? Do comunista. Ela levanta o muro. E o Muro de Berlim, ele é o maior símbolo da Guerra Fria. Porque ele constrói, então, quem tem parentes do outro lado, perde todo esse contato, tá? Porque ele dizia que o lado capitalista não tinha nada de bom para ensinar para o lado socialista, para o lado capitalista. E para o lado comunista. Então, ele levanta esse muro, tá? O que a gente chama de cortina de ferro, tá? E esse muro, ele só vai ser derrubado em 1989,
tá? Quando já se começa a fazer uma negociação, uma abertura, né? Até aí, nesse momento, a Rússia, a União Soviética, ela já tinha se descentralizado, já se tornou a Rússia, o presidente da Rússia, ele já começa a dar uma nova abertura. Então, o grande símbolo dessa cortina de ferro, o grande símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim, ele vai ser tombado, ele vem abaixo, e é onde a gente tem o final realmente da Guerra Fria.